Mais uma marca trágica nesta tragédia anunciada, com 1.433 mortes e 65.387 casos novos registrados. Hoje o Brasil soma 10.326.000 casos confirmados e 250.079 mortes pela doença do coronavírus de 2019, que enfrenta o seu pior momento, com hospitais sobrecarregados e unidades de terapia intensiva lotadas. A média diária de mortes subiu para 1.129, a maior desde o início da pandemia. Está acima de 1.000 há 35 dias. 13 estados têm as mortes em alta. A média de contágios está em 49.533 por dia. As duas médias são estáveis. Em 12 estados, a ocupação de leitos de unidade de terapia intensiva está em 80%. Em pelo menos 4, passou de 90%. Com o fim do decreto de calamidade pública, em dezembro do ano passado, o governo federal passou a dar menos dinheiro para financiar as UTIs. Eram 60%, dava 60% do custo em dezembro. Em fevereiro, a participação caiu para 15%. A partir desta sexta-feira, o governador João Dória impõe um toque de recolher noturno de 11 da noite às 5 da manhã no estado de São Paulo. A medida vigora até 14 de março. Várias capitais adotaram restrições semelhantes ou fecharam as praias, limitaram o horário do comércio, bares e restaurantes para tentar conter o contágio. No mundo inteiro já são 112 milhões e meio de casos confirmados, 2.497.000 mortes, mais de 88 milhões de pacientes recuperaram, 22 milhões apresentam sintomas leves e 91.818 estão em estado grave. Os Estados Unidos têm o maior número de casos, mais de 28 milhões e mais de 505 mil mortes, mas o número de mortes, de hospitalizações, de casos novos, todos eles estão em queda. O governo Joe Biden vai distribuir 25 milhões de máscaras a comunidades carentes. Na Europa, Alemanha, Itália e Suécia aumentaram as restrições para evitar novos contágios. As medidas de isolamento social foram estendidas na Itália até 6 de abril. Teatros, cinemas, restaurantes, academias de ginástica, continuam fechadas. Bares e restaurantes trabalham em horário limitado. As viagens não essenciais entre as 20 regiões italianas estão proibidas. A Suécia, que nunca adotou o confinamento, reduziu o horário de funcionamento de bares, restaurantes e cafés e o número de pessoas que podem estar numa loja ao mesmo tempo. A partir de 1º de março, bares, cafés e restaurantes fecham às 8h30 da noite. Já estão proibidos de vender bebidas alcoólicas depois das 8 da noite. Desde o início, a Suécia aposta numa estratégia de imunidade de rebanho, de deixar o vírus circular. Diante do fracasso, adotou medidas de isolamento social. Tem uma taxa de mortalidade muito maior que os países vizinhos da Escandinávia. A Alemanha pretende relaxar as medidas de isolamento gradualmente, como na Inglaterra, as medidas de confinamento, mas só vacinou 3,5 milhões de sua população, de quase 84 milhões de pessoas. Cerca de 227 milhões de doses de vacinas, mais de 227 milhões, foram aplicadas até agora no mundo, 66 milhões e meio nos Estados Unidos, 29 milhões na União Europeia e 100 mil no Brasil. Em Israel, o país que proporcionalmente vacinou, o governo de extrema-direita está fazendo uma diplomacia das vacinas, exporta para países que reconheceram Jerusalém como a capital de Israel, Guatemala, Honduras e República Tcheca. A China negociou vacinas com 19 países, está doando a outros 27. Moçambique recebeu suas primeiras vacinas da China nesta quarta-feira. A Índia prometeu 100 mil doses a Moçambique. Portugal pretende enviar 1 milhão de doses de vacinas a países de língua portuguesa no segundo semestre. Consórcio de vacinas COVAX, coordenado pela Organização Mundial da Saúde, para fornecer vacinas a países em desenvolvimento, fez sua primeira entrega. Gana, no oeste da África, recebeu 600 mil doses da vacina da Universidade de Oxford, do laboratório AstraZeneca. A meta é distribuir 2 bilhões e 300 milhões de vacinas até o fim do ano, especialmente em 93 países pobres. Mas ainda é muito pouco para vacinar os 7 bilhões e 745 milhões de seres humanos. Com 30 milhões de habitantes, Gana deve receber doses para apenas 20% da população.
O diretor da Organização Mundial da Saúde, o etíope Tedros Adhanom Ghebreyesus, advertiu que não é uma questão de caridade, é uma questão epidemiológica. É a desigualdade das vacinas. Os países ricos garantiram mais de 4.600.000 doses, enquanto a Aliança COVAX só conseguiu 1.100.000 até agora. A vacina da Johnson & Johnson é 66% eficaz e impede casos graves da doença em 85% e a morte e as hospitalizações em 100%, anunciou a Administração de Alimentos e Medicamentos, o órgão regulador dos Estados Unidos. Basta tomar uma dose da vacina da Johnson & Johnson, que ela pode ser armazenada num congelador comum. Deve ser aprovada no sábado pelo órgão regulador. A empresa americana de biotecnologia Moderna já fabricou uma vacina para neutralizar a mutação identificada na África do Sul e prepara os testes clínicos. Um novo estudo publicado no Jornal da Associação Médica Americana analisou 1.116 casos de crianças e jovens até 20 anos que pegaram a Covid-19. A metade teve uma doença aguda com problemas pulmonares, como acontece com adultos. A outra metade teve uma síndrome inflamatória multissistêmica, mais comum em pacientes de 6 a 12 anos. Mais de 80% dos casos de Covid aguda foram com crianças de até 5 anos e jovens de 13 a 20 anos. Mais de 2/3 dos pacientes eram negros ou de origem latino-americana. As crianças negras tiveram mais casos da síndrome inflamatória. Um outro caso intrigou os médicos do Hospital Nacional da Criança em Washington. Um bebê recém-nascido tinha uma carga viral 51.000 vezes maior do que outras crianças. E uma nova variante do coronavírus. As crianças raramente pegam Covid-19. Dos mais de 500.000 mortos nos Estados Unidos, cerca de 270 eram crianças. E, por fim, a alga espirulina pode reduzir a mortalidade por Covid-19, concluíram pesquisadores israelenses. Se você gostou, assine meu canal no YouTube. Mais notas e comentários no meu blog Globalização em Crise, no meu Twitter e no Facebook, onde colaboro com o grupo Quarentena News. Entre lá no Facebook, dê um like em Quarentena News e siga se você gostar do que vir. Cuide-se, fique em casa, se não tiver nada muito importante a fazer na rua, use máscara e mantenha distância quando tiver de sair de casa. E muito obrigado pela sua atenção.